Salve, gente! Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Rodada de Copa do Brasil, rodada quente, hein? Rodada quentíssima, grandes jogos, resultados para algumas equipes que entristecem o seu torcedor, para outras equipes, resultados que alegram o seu torcedor. Vamos passo a passo, vamos jogo a jogo e a gente vai ouvir ao final do podcast de hoje a coletiva do Abel Ferreira, tá? O Palmeiras que aplicou aí um categórico 3-0 para cima do Fortaleza. Primeiro gol de penalidade, muito discutível, tá? Muito discutível. Eu costumo evitar falar de lance de arbitragem para não me irritar à toa, né? Mas esse primeira penalidade a favor do Palmeiras, uma das maiores bizarrices que aconteceu aí nas últimas semanas, né? A gente tem visto várias. Essa só agrega, né? Essa é só mais uma bizarrice que entra aí no catálogo, né? Nesse catálogo de bizarrices da arbitragem brasileira. Vamos para a agenda do dia, né? Os jogos do dia. Caramba, o fio aqui do fone tá complicado, mano. Pera aí, deixa eu dar o zoom aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Tô com um problema aqui no fio e tudo mais. Bom, antes de passar pelos jogos, a gente vai passar tudo na página do GE, tá? Do Globoesporte.com, deixando os créditos aqui, então, de antemão, tá? Mas também vamos passar giro pelas notícias, também pelo site do GE, tá? A gente trazer algumas notícias interessantes, né? Que refletem também a rodada, o futebol mundial, o futebol brasileiro também, né? Al Hilal tem negociação para tentar levar Tite para a Arábia Saudita, hein? Lá vem, ó. Lá vem. Algoz do Flamengo, para quem não se recorda. O torcedor rubro-negro não deve se esquecer tão cedo deste nome. Talvez o torcedor não tenha nem problema com o Al Hilal, tenha mais problema com o Vitor Pereira. Talvez. Talvez. Cudê aqui, né? O Atlético Mineiro venceu o Corinthians 2-0 e ficou pouco. O Paulinho fala que já chegou a hora de reagir. Paulinho que é um dos vários jogadores desse elenco. Aliás, o Paulinho, dos medalhões que chegaram, o Paulinho acho que é uma das maiores decepções, cara. É impressionante, assim, ele entra, o Luxemburgo até elogiou o Paulinho dentro de campo. Cara, assim, é, é muito, assim, é muito frustrante, cara. É muito frustrante essa volta do Paulinho, como foi a volta do Balbuena, por exemplo, que também já não compõe mais o elenco do Corinthians, né? Aqui o Luiz Castro, né, lamenta falhas defensivas. O Botafogo que abriu 2-0 para cima do CAP, né, do Furacão, do Atlético Paranaense, tomou uma virada no segundo tempo, 3-2 terminou a partida, tá? Aqui o Internacional, mano, revela papo com o grupo do Inter, garante sequência e cobra retomado. O Internacional que perdeu do América por 2-0. Difícil, hein? Tempos difíceis no Internacional. Aqui o Renato Portaluppi, né? O Grêmio que empatou com o Cruzeiro. O empate ficou barato, hein? A gente tem que ser justo com o Cruzeiro. Renato elogia a intensidade do Grêmio, rebate críticas e revê jogo aberto, né? O jogo tá aberto, obviamente, porque foi 1-1, né? Então vamos embora. Vamos aqui sobre o São Paulo, né? Luciano contém euforia após vitória contra o Sport. Não tem nada definido. O São Paulo que venceu o Sport por 2-0. Jogo fora de casa, é importante destacar. Acho que o Luciano ele tenta segurar a euforia do torcedor, mas eu acho que já está praticamente sacramentado, né? O Sport conseguir marcar 2 gols, pelo menos, para levar a disputa para as penalidades em São Paulo, é muito difícil. Eu acho que esse duelo do São Paulo já está definido. A expulsão do Fabinho, né? Se eu não me engano, do Sport, foi o lance derradeiro, né? Eu acho que foi o lance que não só definiu a vitória São Paulina, mas também que definiu a eliminação do esporte, tá? A gente vai falar com calma também sobre os placares. O Palmeiras que venceu o Fortaleza aqui 3-0. Já falou do primeiro lance, né? Muito questionável, muito duvidoso. Santos empata com o Bahia 0-0. Goleiros salvam. E Santos e Bahia empatam sem gols na Vila Belmiro, tá? Aqui um dos resultados do dia que eu queria comentar, né? Manchester City e Real Madrid. Então aqui eu vou ter que fazer uma correção, pedir desculpas ao torcedor do Manchester City, porque ontem eu disse que eu achava que o Real fosse passar, né?
E não é nenhum menosprezo à equipe do Manchester City, de forma alguma. A minha avaliação, o meu palpite, né? A minha avaliação e o meu palpite de que o Real fosse passar era meramente baseado no que a gente vê do Real Madrid nessas últimas temporadas e o quanto o Real Madrid tem jogadores decisivos, né? Mas o Manchester City sobrou, absolutamente sobrou. A vitória por 4-0, cara. Fora o show, né? Fora o show, teve dois gols do Bernardo Silva, teve gol do Julian Álvares. Cara, assim, o Manchester City é o time do momento. Não dá pra saber, é óbvio que assim, você pensar na final, né? A final vai ser Manchester City contra a Internazionale de Milão. E é óbvio que assim, até pela forma categórica que o Manchester City venceu o Real Madrid. Ah, jogo na Inglaterra, tudo bem, mas o Real Madrid não tem essa de jogar dentro e fora de casa. Os caras têm tantos jogadores decisivos, tantos jogadores experientes que para eles, se tiver que buscar o resultado, o desafio fora de casa, eles buscariam. É que o Manchester City estava num grande dia, assim, é uma melhor equipe, é um melhor conjunto, um time mais ajustado, mais bem afinado, né, que está jogando talvez o melhor futebol do mundo hoje, talvez. Cara, um Real Madrid que tem muitos jogadores decisivos, muita qualidade individual, mas que de longe, como conjunto, a gente pode dizer que se equipara à equipe do Manchester City, né? Nesse embate final, né, é um jogo só. É isso que é o lance, assim, é um jogo só. Eu me recordo, há muitos anos atrás, que a Inter de Milão eliminou não sei se foi a conquista do título ou eliminou, eu não me recordo agora, mas há muitos anos atrás, eu me lembro, eliminou ou venceu o título da Champions. Peço perdão, eu não me recordo agora se foi uma eliminação ou se foi uma conquista de título. A Inter de Milão, óbvio que eram outros momentos, eram outros contextos, mas a Inter de Milão do Mourinho venceu o Barcelona de Messi e, e o Guardiola. Barcelona do Messi e Guardiola. Um jogo que a Inter só se defendeu quando jogou no Bernabéu, só se defendeu, cara. Se foi um jogo feio, né? Porque assim, é só defesa, né? Mas tem jeito de jogar. A gente pode ver uma repetição disso. A gente pode voltar a ver uma reedição do que foi a final de Manchester City contra o Chelsea. Por isso que assim, esse é o cuidado que tem que se ter. Porque é claramente assim, essa a definição da final deixa muito claro qual que vai ser a estratégia das duas equipes. Até porque a Inter tem como base a equipe do Chelsea, que é uma equipe que contratava muito bem e conseguiu superar o Manchester City do Guardiola. É óbvio que o Manchester City é muito mais time. Eu acho que assim, se é para colocar porcentagem no favoritismo, eu acho que chegar aos 80%, com todo respeito. Talvez o torcedor da Inter deve estar. Ah, você falou que o Madrid fosse passar e passou o Manchester, né? Passou o City. Agora você está falando que vai passar o City. Se você é torcedor da Inter e se apega à superstição, por que não? Eu acho que assim, a gente avalia momento. A gente avalia momento. Óbvio que o momento do Manchester City é muito bom. Só que do outro lado a gente tem um titã de Champions League. Quer dizer, se existe o Olympus da Champions League, o Real Madrid certamente está nesse Olympus. Talvez seja a única equipe no Olympus da Champions League, né? Talvez seja a única, assim. Se a gente for colocar classificar os campeões de Champions League como deuses do Olympus, o Real Madrid é Zeus disparado, né? É disparado. Então, assim, por isso que a gente coloca, por isso que eu falei, cara, vai ser um jogo apertado, vai ser difícil, mas eu acho que o Real Madrid fosse passar pela questão de Vinícius Júnior ser decisivo, Rodrigo ser decisivo, Benzema ser decisivo. E a verdade é que nenhum desses caras apareceu, não teve jeito. O Manchester City entrou para vencer. Entrou para vencer e que baita vitória, né? 4-0, fora o chocolate, né? Fora o chocolate, chega com uma grande dose de favoritismo. A Inter deve estar se deliciando, né, com essas notícias, se deliciando não, se alimentando. Ó, estão falando que os caras é favorito, estão falando que os caras já ganhou. Os jogadores da Inter devem estar puro deleite ali, né? De se mobilizar, de se pilhar para essa partida. Por isso que a gente sempre fala, toma cuidado, hein? Toma cuidado, não porque eu quero que eu quero que o melhor futebol vença. E na minha opinião, eu falo assim, pô, você fala que o jogo é bonito ou feio, ele é subjetivo, vai do gosto de cada um. Eu acho que o futebol praticado pelo Manchester City
E como conjunto também, o futebol é muito mais entretenimento e como conjunto eu acho que é muito mais forte, é muito mais sólido, um trabalho muito mais bem, é, é, que foi muito mais bem consolidado, né? Então eu quero que o Manchester City vença, mas todas essas notícias agora de que já é favorito, já é campeão, tudo isso alimenta o outro lado. A gente sabe como é que é. Ali do outro lado tem um cara, tem um time, também tem caras e tem uma camisa que já foi campeã de Champions, né? E como eu disse aqui, eram outros momentos, né? Eram outros momentos. Ali o Mourinho era muito mais treinador do que era hoje, tinha muito mais jogadores. A Inter tinha o Diego Milito, se eu não me engano, né? Argentino, jogava no ataque da Inter. E o Barcelona era amplo favorito. A Inter jogando naquele esquema defensivo conseguiu superar o Barcelona de Messi e Pepe Guardiola na época, né? Então, por isso que eu falo, são outros contextos, mas essa história de que já venceu, já ganhou, é preciso tomar um certo cuidado, tá? É preciso tomar um certo cuidado e você pode ter certeza que vários torcedores brasileiros vão torcer para Inter de Milão por causa do Mundial de Clubes. Então, todos aqueles clubes que pleiteiam a conquista da Libertadores, então a gente vai colocar aí no pacote o Palmeiras. Vamos colocar os finalistas da última Libertadores primeiro: o Flamengo, o Atlético Paranaense, o Palmeiras e o Atlético Mineiro, né? Todas essas equipes que sonham com a Libertadores, tantas outras que estão disputando a Libertadores, mas colocando essas quatro pelo menos, né, que chegaram mais longe na última Libertadores, eles certamente vão torcer por uma conquista da Inter de Milão, porque se uma dessas equipes for campeã, duelar com o Manchester City é brincadeira, né? É brincadeira. Não tem, aí sim não tem condição. Pô, com todo respeito. Com todo respeito. Eu sei que o Internacional de Porto Alegre bateu o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, mas não dá, cara. Não há nível, assim. Já era gritante você imaginar Flamengo e Liverpool. Foi gritante imaginar Palmeiras e Chelsea. É assim, não há nível de comparação do tamanho do abismo que seria qualquer uma dessas quatro equipes brasileiras que eu citei comparar com o Manchester City do Pep Guardiola. É assim, é de uma covardia que não tem tamanho, né? Vambora, assim, pô, já me delonguei demais aqui, não queria me prender tanto, mas foi um jogão, cara. Foi um jogão. Se você não viu, tente rever. Foi um jogão, cara. Foi um jogão. Vamos para a rodada de Copa do Brasil. A gente já falou, passou por algumas, né? O Santos empata em 0-0 com o Bahia. O Palmeiras, a gente vai ouvir a coletiva do Abel Ferreira ao final. Primeiro lance do jogo. Primeiro lance, não. O primeiro gol do jogo. Tá? Um lance extremamente polêmico. Extremamente polêmico. Uma disputa de bola entre o Rony, né, centroavante do Palmeiras. Hoje centroavante, né? Hoje a gente pode dizer que é centroavante, né? Disputa de bola entre o Rony e o glorioso Caio Alexandre. O juiz vai lá e marca a penalidade. Ele demora até para marcar a penalidade, tá? Ele tá bem posicionado no lance. Esse é uma coisa que eu sempre presto atenção e que vários comentaristas chamam a atenção para a posição do árbitro na partida. O árbitro estava muito bem posicionado. Ele viu o lance de frente. Ele não apitou de imediato. Ele levou um certo tempo para apitar e ele marcou a penalidade, né? Penalidade que para mim foi falta do Rony, cara, do Rony. Desculpa o torcedor palmeirense, eu falo aqui, eu costumo não falar, se o lance. É que assim, eu sempre tento me colocar no lugar dos dois, né? Dos dois jogadores, do que comete o suposto pênalti ou do que toma o suposto pênalti. Eu sempre tento me colocar no lugar desses atletas e tento comparar outros lances. É que esse lance ele é muito diferente. Para mim, os dois vão para a disputa de bola. O contato do Rony, para mim, assim, se fosse para marcar falta, sinceramente, se fosse para marcar falta, eu marcaria a falta do Rony, mas o contato do Rony no Caio Alexandre, porque ele vai para disputar a bola, é ombro no ombro. Para mim não é o contato faltoso, mas ao receber esse contato, essa carga, o Caio Alexandre cai para trás. Ele está caindo de bunda no chão, e quando ele está caindo de bunda, a perna dele se projeta para frente. E ao se projetar para frente, acerta o Rony, e foi isso que a arbitragem entendeu como pênalti. Eles estão numa disputa de bola, o Rony vai
dá uma trombada ombro no ombro, que eu acho que para mim não é uma falta do Rony no Caio Alexandre. Ele, ao receber essa carga, ele cai de bunda pro chão. Sabe aquela. Pode especificar, mas você cai e estira as pernas? Estica as pernas? Foi nessa essa queda que ele fez. Ele caiu de bunda, caiu para trás, esticou as pernas, que eu acho que não foi proposital, e acertou o Rony com essa projeção das pernas. O que talvez a arbitragem tenha entendido é que na queda ele poderia ter recolhido a perna e não esticado. É a única coisa que eu consegui imaginar que a arbitragem entendeu, que para mim não caracteriza a penalidade. Se tivesse que, se é para marcar uma falta no lance, para mim eu marcaria a falta do Rony, o que eu acho que também não foi. Eu acho que não foi um acidente. Eles bateram ombro com ombro, disputa de bola, não acho que foi falta do Rony. Eu só tô falando assim, se tivesse que marcar, se você chega para mim e fala, pô, você tem que marcar uma falta, então eu marco a do Rony. Eu marco a do Rony, né? Mas para mim não foi falta também. Eu que falei, a única possibilidade que eu possa imaginar que a arbitragem entendeu é que o Caio Alexandre, ao cair, ele não precisava ter esticado as pernas como ele esticou, né? Só que é um movimento absolutamente natural. É aquilo que eu sempre falo. Eu faço o convite a você, não vai fazer isso no chão, senão você vai quebrar o você vai quebrar o seu cóccix, hein? Eu sempre faço convite a você para replicar o lance em casa, né? Então se joga aí de bunda na cama, né? Pega um lugar macio, se tiver uma cama elástica é melhor. Você obviamente vai esticar as pernas, né? Isso é um movimento absolutamente natural para quem está caindo de bunda no chão. E foi isso que aconteceu. Talvez, repito, a arbitragem que sempre toma decisões muito controversas nessa questão de decidir se o lance é um movimento natural ou antinatural, porque talvez os caras, eles cursem, eles são ciborgues, né? Eles tenham assistido muito Exterminador do Futuro, eles acham que foi um movimento antinatural. Assim, óbvio que eu tô sendo irônico, eu peço perdão, mas, cara, assim, tem muitos lances que ele fala, movimento antinatural. É um movimento, muitas vezes é um movimento absolutamente natural, né? Absolutamente natural. O lance que, por exemplo, um dos lances que o São Paulo reclama em relação ao jogo contra o Corinthians, da penalidade. Putz, eu esqueci quem é, mano. O Cássio vai tirar a bola, ele vai tirar de cabeça e bate no braço. Eu esqueci qual é o nome do jogador do Corinthians agora. Para mim, um lance absolutamente natural. Eu vi muita gente, muito torcedor São Paulino, acho que inclusive o Barolo falou sobre isso, que é um movimento antinatural. Não é um movimento antinatural. Aquele movimento ele é altamente natural. Você pode questionar o pênalti do Rafinha, que eu acho que não foi pênalti. Você pode questionar a anulação do gol do Caleri, que eu não falei, mas para mim não deveria ter sido anulado também. Mas esse o terceiro lance, que é o lance da penalidade, eu acho que não foi penalidade. De fato, esse foi o único lance acertado. Por quê? Porque eu acho que foi um movimento natural, né? Ele levanta o braço, mas todos os jogadores que vão cabecear para frente, fazer o cabeceio para frente, para tirar a bola da grande área, eles projetam o braço daquela maneira. A biomecânica do braço, do movimento é daquela forma. Por isso que eu não acho que foi pênalti. Porque ele foi cabecear a bola para frente. Ele não tem qualidade para acertar o tempo de bola. Aí é outros 500. Aí não é. Aí, aí entra a qualidade técnica do atleta, que não teve a capacidade de acertar o tempo de bola, né? Mas aí você vai falar que a falta de qualidade é um movimento antinatural? Não, ele foi honesto no lance dele, né? Ele só não acertou no tempo certo, no tempo correto, enfim. Já saí até do jogo do Palmeiras já. Mas enfim, só para o torcedor do São Paulo não ficar bravo comigo. Acho que dois lances que o São Paulo reclama, eu concordo. Eu concordo. Eu acho que é questionável e muito interpretativo, como eu falei, após o jogo. Porque é o contato, mas o futebol é um esporte de contato, né? O do Rafinha eu acho que não foi contato suficiente, né? Assim, o lance, quanto mais eu vejo, tem uma das câmeras que quanto mais eu vejo, mais eu fico com a convicção de que ele encostou de leve, né? Foi no Wesley, né? Se eu não me engano. Pô, eu sempre esqueço o jogador. Mas foi assim, um contato muito de leve, parece. Parece, tá? Parece. E o do Caleri, por que que eu acho que não foi? Só para falar, agora já comecei a falar, né? Não falei no dia, porque ele tá em projeção já, ele já tá no alto, né? Quando ele se apoia no Fagner. Ele se apoia, mas ele já tá no alto, né? Não é que assim, uma coisa que
ele vai sair do chão, ele apoia e projeta para ganhar mais impulsão. Não, ele já está no alto, ele não acho que ele apoia, ele põe o braço na frente porque o jogador está na frente dele. Só que o Fagner não tem estatura para parar a cabeçada, né? Não tem altura para parar, não só não tem altura, mas também não tem um porte físico que o permita duelar com o Caleri nesse tipo de lance, né? Ali, se fosse o Gil, muito provavelmente o gol não acontecesse. Muito provavelmente. Enfim, já saí desse lance só pra, né, senão o torcedor São Paulino ficar bravo comigo. Ah, tá falando que não foi. Ah, não. Só pra, né, também não falar Ah, você tá falando desse lance do Palmeiras ou do São Paulo, você não falou, né? Senão o torcedor fica revoltado. Mas esse do Palmeiras, o primeiro lance, eu acho que não foi pênalti. O juiz marcou, o Veiga não tem nada com isso, marca o gol. E aí depois o Palmeiras constrói a sua goleada, né? Com a sua característica competência. O Bruno Tabata marca o segundo gol. O gol que aconteceu também muito rápido, né? Um bate-rebate na área. Começa com o Gustavo Gomes cabeceando. O goleiro do Fortaleza, o João Ricardo, faz uma baita defesa. Aí o Bruno Tabata tenta o rebote, o goleiro tira de novo, mas nesse rebote a bola entrou, né? A bola volta, o Gustavo Gomes tenta de novo, a bola volta de novo para ele, e aí ele chuta pro gol. E aí pareceu que o Gomes tinha feito o gol, né? Mas aí depois a arbitragem deu o gol pro Bruno Tabata. Até depois do gol, o Tabata sai meio que, cara, com a mão na cara, porque ele queria muito o gol, né? Ele queria muito, pelo menos é a minha percepção, ele queria muito gol e acabou indo o gol para ele, né? O Palmeiras é uma máquina, né? Assim, duas equipes que foram para trocação de fato. O Palmeiras ameaçou o Fortaleza ameaçou o Palmeiras e foi um jogo bom, cara. Foi um jogo bom, assim. O Palmeiras tem sido mais bem sucedido contra o Vojvoda nos últimos duelos. Essa mais uma grande vitória, mas não foi uma vitória em que o Palmeiras sobrou, amassou o Fortaleza, não. O Palmeiras competiu, assim como o Fortaleza competiu e teve a melhor sorte, levemente favorecido pela arbitragem, talvez, né? Levemente sim, mas eu acho que o Palmeiras ia vencer de qualquer forma, né? O Palmeiras foi mais eficiente nos lances decisivos. O Fortaleza, acho que as chances de mais perigo foram os chutes de fora da área, que eu acho que inspirado em muitos gols recentes que o Palmeiras vem tomando, também tentou e também ofereceu perigo. Eu acho que foram os lances mais perigosos do Fortaleza. E o Palmeiras com 2-0 no placar, eu acho que a goleada foi muito merecida, porque apesar de... Perdão, gente. Apesar do gol do Palmeiras, o Fortaleza não se abateu. O Fortaleza seguiu no jogo, então eu não acho que isso abalou as estruturas de um time que, pô, agora a gente vai ter que se expor um pouco mais. Eu não acho que foi isso. Talvez, eu não vi o Vojvoda ainda. Talvez o Vojvoda fale isso em coletivo. Pô, depois daquele primeiro gol a gente se expôs mais e acabou tomando mais. Aí sim, aí isso condicionou o jogo. Mas a minha percepção é que não condicionou o jogo. O jogo foi muito bom, o jogo foi muito legal. Duas boas equipes, duas grandes equipes, muito bem treinadas, dois grandes treinadores, os trabalhos mais longevos do Campeonato Brasileiro, da Série A, e um duelo em que fica claro a disparidade entre duas equipes com orçamentos diferentes, e com poder de investimento diferentes, com bases diferentes. Isso mostra que, apesar de muito bem administrados e muito bem geridos, existe ainda um longo caminho para o Fortaleza percorrer para chegar no Palmeiras, né? Porque dentro de campo, você vê, eu repito, foram duas equipes que fizeram um jogo competitivo. Mas o Palmeiras prevaleceu e prevaleceu bem. Ah, foi favorecido? Sim, foi favorecido pela. Mas como eu disse, eu não ouvi o Vojvoda ainda, mas eu não acho que o primeiro gol condicionou o jogo. Porque o Fortaleza estava no jogo ainda. O Fortaleza estava bem no jogo ainda. Estava muito bem no jogo, aliás, né? E eu acho que até começou melhor que o Palmeiras, o Fortaleza. Começou até melhor que o Palmeiras. Aí o Palmeiras, na bola parada, foi o segundo gol. Aí eu acho que sim, foi um erro do Fortaleza. Porque é aquela coisa, assim, você pode. Se o Palmeiras faz um gol de transição, de contra-ataque, o segundo gol, aí eu poderia dizer, pô, aí condicionou o jogo, porque o Fortaleza saiu pro jogo e se expôs e o Palmeiras explorou isso. O segundo gol foi de bola parada. É um dos pontos fortes dessa equipe do Palmeiras. Várias equipes tomam gol de bola parada do Palmeiras e o Fortaleza foi apenas mais uma vítima. Aí com 2-0, sim. Aí meio que condiciona o placar, né? O Palmeiras também fisicamente é muito mais time que o Fortaleza. Há uma crescente física do Palmeiras no momento que o Fortaleza está
não digo em declínio, mas está fazendo uma gestão de esforços. Na partida, o Palmeiras está em amplo, tá a amplos pulmões, teve chance de fazer mais gols, não conseguiu, e conseguiu fazer o terceiro com o Richard Rios, aí nova contratação do Palmeiras, aliás, belo gol do Richard Rios. Grêmio e Cruzeiro, dois golaços, né, na partida, dois belos gols, hein? Dois belos gols. O Bruno Rodrigues faz um golaço de fora da área, só que o do Luizito Soares, o gol de empate do Grêmio, é ainda mais absurdo, cara. O Soares perdeu pelo menos uns dois gols antes de fazer o golaço dele, e ele fez o mais difícil, parece, né? Eu acho que não é o mais difícil, porque ali ele teve tempo de parar, olhar pro gol e chutar. Os outros estavam com a bola rolando. Eu acho que ele tá pecando muito mais no posicionamento. Quem sou eu para falar o que o Luiz Soares está errando, né? O centroavante matador, um dos maiores artilheiros das últimas décadas aí do futebol mundial. Quem sou eu para falar o que o Luiz Soares tem que fazer? Mas cara, assim, a minha opinião, ele tá errando um pouco o posicionamento, né? Ele não tá nem errando o tempo de bola, ele tá errando um pouco o posicionamento. E aí ele tá errando o gol. Ele tá errando o gol. Esse chute, apesar de ter sido monumental, ter sido um absurdo de gol, ele teve tempo para parar, teve espaço, olhar o gol e chutar. Foi um golaço, cara. Um golaço que só um craque como o Luizito Soares poderia protagonizar. Eu acho que o empate ficou barato pro Grêmio. Ficou barato, porque o Cruzeiro teve chance para fazer mais uns dois, assim, mas não foi chancezinha. Foram chances claras, mano. Foi um escândalo. O Cruzeiro teve pelo menos mais umas duas chances que foi assim um escândalo, cara. Um escândalo, não colocou a bola para rede, terminou no 1-1. O Renato falou que gostou da atuação da equipe e tudo mais, disse que lá em Minas Gerais está tudo em aberto. Cara, se repetirem essas atuações, eu acho que o Grêmio não tem a mínima chance. A mínima chance. O Cruzeiro é um time que tá com bastante imposição física, mas mais do que isso. Porque às vezes passa a impressão de que é um time muito físico, né? O Cruzeiro tá com assim, uma bela. Cara, assim, o time tem um belo toque de bola. Eles estão o tempo todo fazendo uma triangulaçãozinha, né? É uma coisa que vem acontecendo muito com o São Paulo, né? Vem acontecendo muito com o São Paulo. Jogadas assim, uma triangulaçãozinha básica, né? Um, dois, você faz uma triangulação para deixar alguém livre. Tá acontecendo muito com o São Paulo do Dorival também. O Cruzeiro vem mostrando uma característica bem legal, assim, de ser bem objetivo. Então os caras têm dois, três toques na bola para chegar no gol, deixar alguém livre, o tempo todo ameaçando o Grêmio dessa forma, né? Com essa triangulação, alguém sempre ficando numa posição bem privilegiada. E o que eu falei, teve pelo menos umas duas chances que foi um escândalo, assim, mas foi um absurdo de escândalo. Ficou barato esse empate pro Grêmio. E repito, se repetir esses níveis de atuação, é que o Grêmio contou com o talento de um jogador que é sobrenatural, né? Que é Luiz Soares. Mas no jogo em Minas Gerais vai precisar de muito mais. Vai precisar de muito mais para conseguir prevalecer diante da equipe do Cruzeiro, que neste momento, sob o comando do Pepa, vem mostrando um bom futebol, cara. Vem mostrando um futebol muito competente, tanto que eu já me rendi a esse Cruzeiro. Não acho mais que é um time que vai brigar contra o rebaixamento nessa temporada. É um time muito competente, é muito bem treinado. O trabalho do Pepe é muito promissor, cara. É bastante promissor, tá? E fica aí, cara. Eu acho que vale. O Ronaldo é um cara que tem uma simpatia enorme pelo Corinthians. Ele é um corintiano. Acho que fica aí uma dica, né, para a gestão corintiana. A gente vai chegar nesse jogo do Corinthians. Pedir uma dica pro Fenômeno. Ô, Fenômeno, você tem um carinho pela gente? Dá uma ajuda aí, cara. Quem que você sugere? Porque não tem treinador brasileiro no mercado. O único treinador bom disponível é o Cuca, que já saiu. Então tem que chegar no fenômeno e falar, vocês que monitoram a galera, tem como dar fazer um bem bolado? Faz um bem bolado, dá uma dica, só por uma dica pra gente. A gente ir atrás desse cara. É óbvio que trabalhar no Cruzeiro é diferente do Corinthians. No Cruzeiro, o treinador que chega lá tem a noção de que é um trabalho que está começando, apesar da pressão da torcida, que a torcida se vende uma ilusão muito fácil, o treinador chega lá, o Ronaldo falou, ó, que a torcida é assim, mas veja bem, não é bem assim, não vai na onda da torcida, aqui você está respaldado, a gente garante a sua permanência, não tem risco nenhum. O cara aí, o Pepa, imagina o Pepa ir pro Corinthians, não tem a menor condição, não tem a menor condição.
Assim, só de lançar o nome do cara nas redes sociais era capaz do torcedor corintiano fazer a brincadeira com a Peppa Pig. Mas não, o cara é Peppa Pig, tem a ver com o Palmeiras. Não quero, né? Era capaz, cara. Era capaz. A gente fala isso num tom de brincadeira, mas é capaz, cara. É uma loucura, né? É uma loucura. São Paulo, o Sport São Paulo, o Sport venceu, São Paulo venceu, né? São Paulo venceu e venceu bem, mas a expulsão do Fabinho condicionou o jogo. Até o Dorival fala sobre isso na coletiva, né? Que estava sendo um jogo competitivo. O São Paulo estava bem na partida, mas o Sport também estava bem na partida. Só palavras do Dorival Júnior. Ele falou, cara, as duas equipes estavam bem na partida. E, obviamente, a expulsão de um jogador do esporte, o Fabinho no caso, ela condiciona o jogo. É porque o time você se desgasta um pouco mais. O Dorival coloca o Luciano, coloca Marcos Paulo. Aliás, os dois que marcaram o gol, né? Colocou Luciano, Marcos Paulo, fizeram os seus gols, 2-0. Eu acho que o São Paulo está muito bem encaminhado, né? Assim como o Palmeiras, que marcou 3 gols no Fortaleza, apesar do jogo da volta vai ser na Arena Castelão, né? Eu acho que o Palmeiras já meio caminho andado, como o São Paulo também meio caminho andado. 2-0 na Ilha do Retiro e fazendo o jogo da volta no Morumbi, sim, tá meio caminho andado, né? Tá meio caminho andado. E assim, a gente vê muita coisa boa já nesse time do São Paulo. Eu falava assim, cara, quando tava o Rogério Ceni, me incomodava muito, assim, cara, que o São Paulo tinha posse de bola, mas não tinha uma jogada ensaiada, cara. Cara, era desesperador ver um jogo do São Paulo. Porque não havia uma jogada ensaiada. Nada assim, nem uma bola parada. Porque bola parada é onde costuma se ter uma jogada ensaiada. O São Paulo nem uma bola parada. E eu falo assim, pô, o jogo tem 90 minutos, não é possível que a equipe do São Paulo não faça uma jogada de triangulação. Nem que seja para errar o passe. Não é possível que os caras não faziam uma jogada de triangulação. Uma jogada para simplificar, 3 toques, deixa alguém livre ou na lateral do campo para espetar e cruzar para o meio da área, ou deixar um ponta livre, ou deixar o centroavante livre. Cara, assim, nada. Era desesperador. O São Paulo do Dorival Júnior já mostra essa característica. É um time muito, mas muito sólido defensivamente. Aliás, uma nota de preocupação, aí eu não vi nada em relação ao Arboleda ainda. Ele saiu do campo, né? Teve que sair auxiliado pela equipe médica do São Paulo, né? Ele não saiu sozinho. Não sei se foi para cozinhar o jogo e tudo mais. Então fica uma nota de preocupação. Cara, assim, o melhor zagueiro disparado do São Paulo, na minha opinião. E tava bem, né? Vivendo um bom momento. A zaga do São Paulo, a defesa do São Paulo tá muito sólida, tá muito segura. E aí a gente começa. Então, quando você acerta a defesa, tem muita gente que não gosta, né? Quando o treinador chega e monta o time defensivo, mas esse é o lance, cara. Essa é a explicação assim, que o Dorival faz. Ele não é um cara que renega a bola, mas ele arruma, ele corrige os problemas defensivos primeiro, para que você pare de perder, para que você pare de sofrer pressão da torcida, e depois ele vai ajustando o meio-campo e o ataque. Não é. O São Paulo não vai jogar um futebol melhor que o Palmeiras, melhor que o Fluminense. Eu acho que o São Paulo não vai nem jogar um futebol melhor assim, cara, na estética, tá? Tô falando na estética, assim, você assiste o jogo e fala, cara, que jogo divertido, né? Poderia assistir mais 90 minutos dessa equipe jogando, não vai ser isso. É um São Paulo pragmático. É um time que parou de tomar gols e vai começar a marcar gols para vencer jogo, para conseguir resultado. E não necessariamente jogar feio. Porque os times do Dorival não é time de transição, não é time de contra-ataque. É um time que toma pouca bola e quando tem a bola ele é muito objetivo. Os times do Dorival é isso, cara. É ser muito objetivo. Cara, então assim, recebemos a bola, agora a gente tem que ser objetivo. A gente não quer ficar tocando. Uma coisa que o Abel Ferreira falou sobre isso em coletiva, e é uma coisa que também preconiza, por exemplo, o Pep Guardiola. Que ele não quer ter a posse de bola inerte, ficar com a bola. Não. Se é para ter a bola, tem que ser objetivo. Vamos em direção ao gol, vamos buscar o gol. Né? Esse é o que preconiza o Guardiola. Que o Guardiola fica muito marcado pelo Barcelona, né? O tal do tic-tac, então fica tocando bola. Não, isso não é o que pensa o Guardiola. A equipe do Barcelona tinha muito disso. Mas isso obviamente ajudava, mas ele quer equipes ele quer equipes objetivas.
objetivos. Que mesmo, se precisar trocar 3 passes para estar no gol, que sejam uns 3 passes, mas a gente tem que ter a posse de bola para ser objetivo para chegar no gol. Esse também é meio que o Dorival, né? A ideia do Dorival não é ficar com a bola para ficar cozinhando o jogo ou para ver se num lampejo do destino vai sair uma jogada que a defesa adversária vai cometer uma gafe, vai antecipar uma marcação, alguém vai ficar livre e vai ser um Deus acuda, não. Né? Que isso tá, os últimos dias de Rogério Ceni tava assim, né? De, cara, ter a posse de bola, ver o que acontece, um bate-rebate, vamos ver se vai, né? Rezar para todos os santos. O do Dorival já é diferente. Ele tenta recuperar a bola rápido e ele tenta ser objetivo para buscar o gol, né? Para conseguir o resultado mais rápido. E isso eu acho que a gente vê o reflexo disso nessa partida. Não é um primor, não é uma equipe brilhante. Tanto que estava 11 contra 11 e não acontecia nada. O próprio Dorival falou, cara, não acontecia nada. Então o São Paulo vai ter dificuldades, porque não tem um super elenco. Não tem um super elenco, mas quando tiver situações como esta, tem que aproveitar. E o Dorival mostra ser um cara muito objetivo, muito pragmático. O São Paulo vence, vence bem. E eu acho que tá com meio caminho dado aí para a classificação, tá? Atlético Mineiro e Corinthians. Cara, deixa eu falar esse jogo no final. Falei sobre isso, né? Eu não acompanhei muito esses dois jogos, tá? Então só vou falar do resultado mesmo. Mas o Botafogo, como eu disse, saiu na frente, né? 2-0 e tomou uma virada absurda, assim. É mais uma virada do Furacão, do Atlético Paranaense na temporada, né? É impressionante. O Atlético está se testando mentalmente, né? Está se testando mentalmente. Existe o lado bom e o lado ruim. Você pode ficar mais cascudo, né? Você pode ficar mentalmente mais forte, vai se tornando uma fortaleza. Isso é importante para jogos de mata-mata, como o será na Libertadores, porque o Atlético certamente vai chegar no mata-mata da Libertadores. Agora, isso tem um problema que pode ser um tiro pela culatra, né? Você está desgastando tanto a sua equipe mentalmente nessa altura da temporada que quando chegar o momento decisivo, o time vai estar exausto, né? Exausto. Eu digo isso porque a gente viu um Palmeiras no ano passado, se eu não me engano, que o time ficou exausto mentalmente. Exausto. Foi no começo do ano retrasado, né? Que o Palmeiras foi pro Mundial, não ganhou nem a disputa de terceiro lugar, perdeu a Recopa Sul-Americana, perdeu a Supercopa do Brasil, eliminado pelo CRB na Copa do Brasil, todos assim, tudo naquele início de temporada. E era evidente que era um time mentalmente exausto, exausto, porque não teve pausa, né, por causa da pandemia. Então emendou final de campeonato, foi pro Mundial, já chegou pro Paulista, e aí Supercopa, e aí Recopa, e aí Copa do Brasil, termina o Campeonato Paulista, vai emenda direto o Brasileirão. E assim foi, cara. Se foi uma maratona que os caras não tiveram tempo para descansar e ficou muito claro, muito nítido que o Abel falou várias vezes sobre isso. Mentalmente o time chegou no seu limite. Então essa quantidade de viradas que o Atlético vem protagonizando tem dois lados, né? O lado que isso vai te fortalecendo mentalmente, você vai ficando cascudo, vai começando a, você fica com aquela mentalidade de, cara, a gente pode estar perdendo até de 3, a gente não vai desistir. Mas tem um outro lado também que mentalmente isso te desgasta de uma forma absurda, né? Isso pode pesar, né? No restante, no caminho da temporada, no andamento da temporada. Esse jogo eu também não vi, o Internacional perdeu, teve 2 jogadores expulsos no final da partida. O América teve 2 penalidades e o Aloísio converteu as 2 penalidades, vence o jogo. O resultado não reflete o que foi o jogo. O Inter teve Bustos e Alan Patrick expulsos, tá? E se eu não me engano, o primeiro cartão do Alan Patrick foi uma bizarrice também, se eu não me engano. Se eu não me engano. Partidas que a gente acompanha de longe, né? Infelizmente eu peço perdão aos torcedores, mas não. Você fica vendo lances, né? Você fica vendo lampejos das partidas, porque não tem como, né? Você vê, às vezes você divide a tela em dois, três, mas pô, se divide em quatro, cinco é complicado, né? Então, peço até perdão aos torcedores, muitos jogos acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, deu o Santos e Bahia também não acompanhem com muito afinco, né? Com muita 100% de atenção, por isso que também nem comentei muito sobre. Mas o Galo e Corinthians, cara, assim, para resumir,
eu tava até numa linha de defesa ao técnico Vanderlei Luxemburgo, porque, cara, assim, ele não teve tempo para treinar, mas a gente tem que ser honesto também. A gente também não pode ser, não pode chegar aqui e falar, cara, já teve tempo, né? Cadê o trabalho? Tudo mais. Eu acho que é muito cedo para criticar um trabalho, um treinador que chegou como chegou o Vanderlei Luxemburgo. Só que tem dois pontos. Tem dois pontos. O primeiro é que não há um lampejo, não há cara, assim, um fio de cabelo que você olha e fala, o Corinthians melhorou nisso, pelo menos. Sabe? Uma coisa é você vê o Corinthians jogando, você fala, pelo menos o Corinthians melhorou nisso. O Corinthians melhorou nesse ponto, o Corinthians melhorou nesse aspecto. Não há. Não há isso na equipe do Corinthians. Desde que o Vanderlei Luxemburgo chegou, parece que o time está estagnado. Eu vi muita gente falando, pô, o time desenvoluiu. Eu não acho que o time desenvoluiu. O time continua igual. O time do Corinthians está estagnado. Ele está no mesmo lugar. É um time que não se mexeu. Desde a saída do Cuca, a chegada do Vanderlei Luxemburgo, o time do Corinthians está no mesmo lugar. Que é um time de pouco competitivo, é um time sem pegada, como diz o Vampeta, né, comentarista Jovem Pan. É um time sem pegada, meio sem sal dentro de campo, não empolga em nenhum momento, assim, não há um lampejo, cara. Um lampejo. Por isso que eu tô falando aqui, cara. Uma coisa, o Dorival teve tempo para treinar? Não teve também. Não teve também, mas você já vê uma melhoria, nem que seja como ele começou o trabalho dele, nem que seja na parte defensiva, que o São Paulo parou de tomar gols. Isso no comecinho, você falar isso pro torcedor do São Paulo, era para ele ficar maluco, né? E, cara, você vai me falar que isso é um sinal de um bom trabalho? Muitos torcedores iam falar isso. Se eu solto isso aqui no podcast, você tá maluco, né? Você tá de brincadeira com a minha cara, tá de sacanagem. Agora, mas pelo menos era uma coisa boa. E eu vi depois, né, a reação nas redes sociais dos torcedores com o tempo foi justamente nesse sentido. Cara, paramos de perder, paramos de tomar gol. Então o torcedor ele foi acompanhando uma evolução de um trabalho que teve que começar da forma mais pragmática possível. Qual é a forma mais pragmática, mais objetiva? A gente precisa pontuar. Para pontuar, a gente precisa pelo menos do empate. Para empatar, a gente precisa parar de tomar gols. Né? Esse é o primeiro caminho. Essa é a primeira linha de defesa, uma que o Dorival faz muito bem. Só que no Corinthians, do Vanderlei Luxemburgo, a gente não vê nada. A gente não vê nada. Não há um esboço de uma evolução em algum sinal do setor do campo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu até ouvi recentemente ao coletivo do Luxemburgo, achei bem divertido até, só que não tem mais graça. Não tem mais graça. As coletivas do Luxemburgo são todas iguais. São todas iguais. Ele ele é efusivo em algumas perguntas, ele ironiza algumas perguntas, ele trata os repórteres que perguntam, que fazem algumas perguntas como ignorantes da bola, né? Burros para ser o português claro. Ele trata, assim, ele é muito irônico em algumas perguntas, em algumas respostas. E perguntas que assim, são perguntas que o torcedor quer fazer para ele. Então ele ao negligenciar e ao ironizar uma pergunta que, no ponto de vista dele, pode ser uma pergunta muito ignorante, ele está ironizando o torcedor do Corinthians também. E muita gente que também entende o que ele está falando. Eu já começo a falar que, assim, eu comecei com uma primeira linha de defesa que, cara, ele está chegando, ele não pode queimar jogador, ele tem que ser político, ele tem que partir para esse discurso mesmo, ele tem que dar uma de louco. Só que quando passa jogo após jogo, você vê sempre esse mesmo perfil, sempre essa mesma postura, para mim já perdeu a graça. Perdeu a graça por quê? Porque para mim vai demonstrando cada vez mais que ele é um cara que não sabe o que ele está fazendo. Uma coisa é ele ficar com esse discurso toda vez, né? Fazendo discursinho, ironizando, dando risadinha, fazendo piadinha, e você vê uma evolução dentro de campo. Outra coisa é você ver sempre essa mesma postura e o time está estagnado. Ou seja, a mensagem que isso passa pra gente é de que ele não sabe o que está fazendo. Ou ele não consegue fazer o que ele deveria fazer porque ele está com medo de barrar alguns jogadores, está com medo de se indispor com alguns jogadores
sabe que tem uma certa aprovação da torcida, então assim, preciso manter uma política aqui, de ter a simpatia de alguns jogadores, os líderes do elenco, para manter também a simpatia da torcida e para que juntos alguma coisa diferente aconteça. Mas é o que eu falei, as coletivas do Vanderlei estão me sinalizando cada vez mais que ele é um cara que não sabe o que está fazendo. Ele não sabe o que ele está falando e ele não sabe o que ele está fazendo. Ele vê um jogo e ele vê um jogo diferente mesmo, porque ele é muito diferente. O Vanderlei ele é um cara muito diferente. Eu acho que nos conceitos de jogo ele ainda tem uma visão diferenciada de todo mundo. De todo mundo. A mesma coisa, você vai tentar bater um papo de alto nível com o Vanderlei, você vai ficar para trás. Não tem como. Só que ele, como treinador, que vai muito além de você fazer a parte tática, a parte técnica, a parte física, assim, tem que ser um gestor de pessoas, né? Eu acho que como treinador hoje, ele, infelizmente, ele está superado. Não em conceito de jogo. Se é para ele ser. Para falar isso de Luxemburgo seria uma loucura, né? Uma insanidade. Eu acho que ele mesmo acharia uma ofensa, mas se é para ele ser um coordenador técnico, se é para ele ser um auxiliar técnico também, por que não? Eu acho que ele seria um cara excepcional, porque ele enxerga o jogo de uma forma diferente. Eu acho, eu tenho a convicção disso. Só que se ele vai para o coletivo, fala uma, ô, mudamos aqui, o Paulinho foi muito bem, que não sei, cara, assim, o Paulinho não viu a cor da bola, cara. Eu falo, pô, cada vez mais eu chego à convicção de que ele não sabe o que ele está fazendo. E se ele não sabe o que está fazendo, o Corinthians vai ficar parado no mesmo lugar. Exatamente no mesmo lugar, tá? Então o Galo venceu por 2-0. O placar ficou muito barato. O Corinthians só não tomou mais, talvez por mais uma vez, o Cássio fazendo a sua parte, de ser um cara de segurar a bronca em momentos difíceis, né? Fez a sua parte. O Galo acho que está também com meio caminho andado para a classificação. Ah, o jogo da volta em Itaquera. Falei e vou repetir. A menos que algo muito, cara, assim, algo muito diferente, cai uma estrela cadente no CT Joaquim Grava, eu não acho que vai mudar muita coisa no Corinthians. E se não mudar, o Galo vai vencer de novo, ou vai jogar por um empate, porque ele vai poupar, né? Calendário apertado. Vai poupar, vai jogar por um empate e vai se classificar. Então, assim, muito difícil que alguma coisa, algum tipo de evolução aconteça até lá. Muito difícil e muito improvável. Porque o time está estagnado, as coletivas do Vanderlei também está estagnado. Nada é diferente. Ele não fala nada é diferente. É tudo igual. Tudo começo, eu até falei, cara. Eu vi semana passada a coletiva dele. Achei engraçado. Em alguns momentos eu achei que ele tenta descontrair, ele desvia do assunto mesmo. Que eu falei, cara, ele precisa desviar. Que se ele for falar o que ele quer falar, ele vai queimar todo mundo e não é esse o ponto. Só que após esse jogo, vendo a coletiva dele, eu cheguei à conclusão de que ele não sabe nem o que ele está falando mais, né? Ele vai criando uma cortina de fumaça, ele se perde na própria resposta, e se ele não sabe o que ele está fazendo, quem dirá os jogadores dentro de campo, que é o claro sinal de que mostra que a equipe não sabe o que está fazendo, logo o treinador também não sabe o que está fazendo, porque a coletiva passa essa mensagem também. E com todo respeito ao Vanderlei e aos jogadores do Corinthians, mas essa é a percepção que passa para a gente que vê de fora. Se eles querem mudar essa percepção, eles têm que ir lá e ter que mudar a postura, tem que fazer algo diferente dentro de campo, e isso a gente não vê, né? Vamos embora, vamos para a coletiva do Abel. Abel Ferreira, o cara do momento, né? Pelo menos aqui no futebol paulista, é o treinador do momento, né? Deixando os créditos aqui, então, TV Palmeiras Fan. Palmeiras está quase chegando a 2 milhões, hein, de inscritos. Então eu vou fazer o convite a você. Entre lá, se inscreva no canal. Você, torcedor, já passou da hora. Convide outros torcedores. Então, aqui, ó, os números estão aqui, né? Quase 2 milhões. Então, convide seus amigos. Você simpatizante, fã do esporte, fã do Abel Ferreira, deixa uma moral lá no canal do Palmeiras, TV Palmeiras Fãs, se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostar da coletiva do Abel, já deixei o meu like aqui, faço o convite a você se gostar. Você vai ver apenas um trecho, a coletiva é relativamente longa e a gente já está quase estourando 1 hora de podcast, né? Então vamos embora, vamos sem mais delongas, Abel Ferreira. Uma análise sua, e gostaria que você falasse né, em cima dessa sua análise, a participação em especial que tem o Zé Rafael, do equilíbrio que ele traz para esse meio campo.
que é um time completamente diferente quando ele não está em campo, né? Sim, eu costumo, já vos disse, falar de forma individual de um jogador só, mas posso o fazer porque ele merece isso, porque realmente foi um jogador que deixou de ser um 8-10 que fazia golos para ser um 5, onde o ego dele, ele deixou ficar em casa e veio servir o Palmeiras na posição que o Palmeiras precisava, e por isso a grandeza do homem que ele é, do jogador que ele é, e nos ajuda muito. É verdade que é um jogador diferente do Fabinho. O Fabinho é um jogador que me pausa o jogo, consegue passar bem, mas em termos de agressividade defensiva e de conhecimento de jogo vai melhorar seguramente pela idade que ele tem, porque faz parte, todos nós, é assim, quando somos mais jovens. E o Zé dá-nos uma coisa que sempre deu, que é ele chega para recuperar a bola, ele é um jogador intenso e nos ajuda muito aquilo que é a nossa dinâmica coletiva e fazer uma análise à equipa, falar disso, falar de um jogo coletivo muito consistente da nossa equipa, onde todos atacaram e todos defenderam. Gostei muito da nossa reação pós-perda, foi o que eu mais gostei da nossa equipa, sobretudo os homens da frente, do Dudu, que se esforçou para isso. Ele sabe que nós cobramos isso dele. O Rony a mesma coisa, a recomposição, o Tabata, o Veiga, que são aqueles homens que têm características mais ofensivas, mas que têm que entender que é preciso participar nas tarefas defensivas. E na nossa defesa, sobretudo na primeira fase de construção, o Gomes, o Luá, o Menino, o Zé e o próprio Mike, poder fazer chegar a bola a esses jogadores em condições para poder fazer golo. E hoje fizemos 3 golos, podemos ter feito mais 1 ou 2, podemos ter sofrido mais 1 ou 2. O nosso adversário também criou oportunidades para poder fazer golo, mas acho que foi uma vitória justa e consistente da melhor equipa hoje. Boa noite. Que foi perguntado sobre o Zé Rafael, né? O Zé Rafael, quando ele chegou no Palmeiras, ele chegou como um jogador meio campo, né? Meio campo, mas meio campo camisa 10. Camisa 10, como disse o Abel. Ele chegou no Palmeiras com esse perfil. E ele, se a gente olhar no passado do Zé Rafael, ele poderia ser um reserva do Veiga, ele poderia ser uma dupla de meia com o Veiga, como o Veiga, né? Como aconteceu no ano passado de Veiga e Scarpa. O Zé Rafael poderia ser um cara de meio campo ofensivo, né? Nesse caso, né? E ele se adaptou à função de volante de uma forma absurda, né? E hoje, com a saída do Danilo, ele faz um papel ainda de primeiro volante, né? De ser o volante da contenção. E casa muito bem com o jeito que ele se comporta dentro de campo, né? Ele já, quando era até um segundo volante, que saía um pouco mais, ficava mais próximo ao gol, ele já era um cara de muita pegada, né? Muita força física, muita pegada. O Abel fez esse ajuste, ele fica mais longe do gol, mas é impressionante como ele vem tomando conta dessa posição. Óbvio que ele está se adaptando, ele não tem as mesmas características do Danilo, mas ele, à medida que vai passando o tempo, ele vai ganhando, acho que não só mais conhecimento da posição, mas ele vai ganhando também mais confiança e ele vai tomando conta. Ele vai tomando conta desse meio campo do Palmeiras. Então é impressionante, assim, como foi um atleta que mudou de função e como ele está sempre evoluindo, né? Como ele está sempre evoluindo. Como o Abel Ferreira ele consegue fazer isso com vários jogadores do Palmeiras. De mudar o cara de posição, procurar uma outra característica e os caras evoluírem nessa função, né? É impressionante. Abel, tudo bom? Pedro Cunha. Você fala sobre a atuação coletiva do grupo, né? E hoje o Palmeiras, em 17 minutos, construiu boa vantagem, abriu 2-0. Queria que você fizesse uma análise sobre esses primeiros minutos do Palmeiras, sobre essa pressão inicial, e queria saber se vocês esperavam um início de jogo tão avassalador como foi o de hoje. É para isso que a gente treina, é para isso que a gente joga, nós temos essa intenção, já que o Bragantino foi igual. Como te disse, no Bragantino estamos 22 vezes, apenas conseguimos fazer um golo, mas o futebol é assim. Essa é a nossa intenção, entrar forte no jogo. Tínhamos uma intenção para o jogo de hoje, fazer um bom resultado. Estamos na primeira parte da eliminatória, vamos agora preparar o próximo jogo, que já daqui a 3 dias, não é? Temos 2 dias para recuperar, 3 dias, e este mês vai ser assim. Mas como te disse, a primeira parte desta eliminatória consistente, conseguida, vamos esperar pela segunda. Abel. Ele até já na primeira pergunta ele elogiou o comportamento da equipe, a pressão pós-perda, como foi executada, né? A aplicação tática dos jogadores, não só ofensiva, mas defensivamente, né? Exaltou esses fatores e algo realmente diferencial do Palmeiras, né? Por isso que eu falei, assim, quando eu estava falando do placar, duas equipes que hoje
vivem um bom momento, se aqui a gente pode dizer assim, praticam um bom futebol, as comissões técnicas mais longevas da Série A, diretorias muito bem elogiadas pela sua excelente gestão, só que fica evidente o resultado da partida, e foi uma partida em que as duas equipes foram para o combate, foram para a disputa de bola. Só que o resultado demonstra claramente a diferença que existe ainda entre essas duas equipes. Existe uma diferença clara, né? E a diferença, obviamente, é porque o Palmeiras tem mais poder financeiro, tem um elenco mais qualificado, e isso permite ter o Palmeiras ter jogadores melhores, né? Uma qualidade individual melhor, e isso se sobressai em partidas como essas, né? Você pode ter uma equipe muito competitiva, muito aplicada taticamente, como é a equipe do Fortaleza do Vojvoda, mas na hora assim, pô, preciso de uma entrega de todo mundo. O Palmeiras está todo mundo correndo para atacar e para defender. Fisicamente, o Palmeiras destoou em dado momento do Fortaleza. Quando estava 2-0 ali, segundo tempo, o Palmeiras destoou do Fortaleza fisicamente, mas destoou muito. Assim, a disparidade física do Palmeiras com tantas outras equipes é absurda. É absurdo. Talvez o jogo contra o Bragantino não tenha ficado tão evidente, porque o Bragantino também foi para um jogo de imposição, já é diferente, né? É uma equipe fisicamente também mais que joga por um lado mais físico, então está mais adaptada para esse tipo de jogo. Mas quando pega para um jogo como Fortaleza, de uma equipe que faz uma imposição técnica, né? Como faz o Fluminense, e não uma imposição física, como faz o Palmeiras. O Palmeiras ele é mais bem sucedido porque ele faz o casamento dos dois, né? O Palmeiras do Abel tá acho que um degrau acima, porque ele faz um jogo de imposição física e técnica, né? E aí por isso que acaba se sobressaindo nessas partidas que até é legal de ver, você vê o confronto, você vê os níveis competitivos, mas o Palmeiras se sobressai porque é uma equipe que física e tecnicamente está acima, né? Tá acima das outras. Opa. Boa noite. Hoje o Palmeiras enfrentou o melhor ataque do futebol brasileiro, Fortaleza já com 76 gols, e o Palmeiras conseguiu impedir que Fortaleza aumentasse esses números na temporada e construiu essa vantagem de 3-0. Queria que você falasse a respeito do treino de segunda-feira, onde o Palmeiras fez um trabalho de posse de bola, como isso se refletiu no jogo de hoje, já que no jogo contra o Bragantino a gente viu em alguns momentos o Dudu pegando uma bola contra 4, 5 adversários, o Rony contra 4, 5 adversários, o Palmeiras demorando para sair. Como que esse treino se refletiu no jogo de hoje para que o Palmeiras hoje conseguisse controlar mais a posse de bola e construir essa boa vantagem e segurar também o ataque adversário? Nós preparámos este treino ou este jogo na segunda, não, foi na terça. Na segunda-feira trabalhámos o nosso jogo, a nossa forma de jogar, não foi nada específico para este jogo. O que fizemos de específico para este jogo foi hoje de manhã e ontem, no treino de ontem. Nós procuramos fazer ter sempre um plano, ter sempre uma estratégia para cada jogo, dentro da nossa forma de atacar e da nossa forma de defender. Há jogos que vão correr bem, como foi hoje, como te disse, rematámos menos vezes e conseguimos fazer mais golos. A eficácia no futebol, para mim, é um elemento determinante, e ela faz diferença. E hoje, felizmente, criamos, fizemos, podíamos ter feito mais, também podíamos ter sofrido, porque nós não conheço equipa nenhuma do mundo que não conceda chances ao adversário, mas acho que, como te disse ao teu colega, acho que foi uma vitória justa. É verdade que a posse de bola, eu não gosto muito da posse de bola, nem utilizo esse termo nos meus treinos. Aqui não há posse, há sempre intenção. Eu não faço posse pela posse, para estar ali, a não ser que seja para treinar a técnica de passe, seja só pressão, é tu teres 5 contra 5 ou 8 contra 8, sim, para treinar a decisão sob pressão, sim, mas posse eu não faço. Uso uma ferramenta que se chama circulação da bola. Isso nós usamos, é uma ferramenta que temos, que é a circulação de bola, se ela for rápida, se for com intencionalidade, para chegar o mais rápido possível ao golo e poder fazer golos. Mas o que nós preparamos o jogo foi na terça. Não, terça foi quando? Foi ontem e hoje de manhã, foi quando preparamos o jogo. Na segunda, não. Abel. Isso que o Abel falou, cara, é muito evidente no jogo do Palmeiras, né? Porque às vezes o torcedor se pergunta, e não só o torcedor, mas simpatizantes, até rivais mesmo. Cara, assim, o Abel tá há tanto tempo no Palmeiras, por que o Palmeiras não tem mais posse de bola que os adversários, né? Por que não faz esse jogo de... Até pelo entrosamento, pelo tempo que eles têm em conjunto, por que o Palmeiras não tenta ter mais a bola, né? Para, de repente, buscar mais o gol? Porque o Palmeiras, quando ele pega a bola, ele já é objetivo. Então, ele faz ou um lançamento,
ou tenta uma jogada ensaiada, tenta espetar um ponta, como o Dudu arranca num lado, o Arthur arranca do outro, ou o Rony arranca, alguém projeta o Rony em velocidade. Então o Palmeiras ele é muito objetivo, né? O que o Abel fala é o que o Palmeiras de fato protagoniza nas suas partidas. É um time vertical, né? É um time vertical que pode até perder a bola pro adversário, mas ele sempre tem a intenção de buscar o gol, de ficar mais perto do gol. Isso não necessariamente se reflete em gols, né? E foi tanto que, dado o momento que o Palmeiras estava até melhor que o Fortaleza no jogo, onde fisicamente o Palmeiras começou a destoar, ficava evidente assim, que o Palmeiras ele peca nessa última bola, né? Essa última bola, a parte determinante, né? Palmeiras marcar mais gols, o Palmeiras acaba perdendo essas bolas, né? E mas assim, é curioso, né? Como o Abel ele tem essa ideia de jogo e o Palmeiras é muito isso mesmo. É muito isso mesmo, tipo, de, de ser um time muito, cara, assim, aplicado taticamente, de recuperar muito rápido essa bola, né? A pressão pós-perda, como cita o Abel, e ao ter a bola é um time que já logo espeta, ele tem uma intenção de logo agredir o adversário o mais rápido possível, bem objetivo, né? Não como eu falei, isso não necessariamente se reflete em gols, não necessariamente, mas mostra que o Palmeiras ele hoje ele é moldado, né? Como o Palmeiras ele é moldado hoje, ele foi esculpido assim pelo Abel e tudo que o Abel fala, você realmente vê o time dentro de campo, né? É óbvio que não é só o trabalho do Abel, é muita também vontade do jogador, porque assim, para um Zé Rafael sair de camisa 10 para camisa 5, pô, o jogador precisa querer muito, cara. Para um Rony sair de ponta para centroavante, o jogador precisa querer muito, cara. E às vezes, pô, você tenta, você não se sente confortável, a partida é ruim, segunda partida ruim, o torcedor pega no pé e o Abel insiste, cara. Não, fica lá que vai dar certo. Fica lá que vai... E aí os caras insistem também. Os caras vão pra guerra junto com o treinador. Então, é muito mais assim do que da ideia do treinador, mas também é dos jogadores, cara. Assim, como os jogadores compram a ideia do Abel, né? Assim, isso é algo... É muito impressionante. Isso é muito impressionante. Tá, vamos para a última pergunta. A gente passou de 1 hora de podcast, então vamos só ouvir para mais uma pergunta do Abel. Como eu disse, a coletiva é bem longa. Então vamos só para mais uma e a gente fecha. Felipe Leite, Gazeta Esportiva. Primeiro, parabéns pela vitória, 3-0 dominante. Queria te perguntar sobre o Bruno Tabata. Antes do jogo começar, você falou, sim, o Tabata vai jogar, o futebol é isso, é arroz com feijão, muito bem feito. O meu. Sim, a sua. E você disse isso e, enfim, eu queria até que você explicasse a opção pelo Bruno para começar o jogo no lugar do Arthur, né, que não pode jogar na Copa do Brasil por conta de já ter defendido o Bragantino. E até ele chega, faz o segundo gol da partida, consegue, como o colega falou ali, ajudar o Palmeiras a construir essa boa vantagem no começo do jogo. Então, só para explicar a opção tática pelo Bruno e a tua avaliação na partida. Obrigado. Não, olha, o Bruno foi um jogador que chegou, já vos falei, da adaptação dele ao contexto, da adaptação dele à exigência dos jogos, da adaptação dele a jogar 3 em 3 dias. Demorou um bocadinho mais. No momento em que ele estava a recuperar a confiança, inclusive também a confiança dos torcedores, de um grande jogo que fez, acabou por se magoar, ficou de fora. Um bom tempo de fora. Quando está a voltar, tem uma recaída, porque ele tem uma recaída na perna, mas é um jogador que nós contamos para aquela posição, não só para aquela, mas para aquela posição. Já tinha entrado estes 2 últimos jogos, já para precaver que o Arthur não ia jogar este jogo, já sabia que o Arthur não ia jogar este jogo, sabendo que o Giovanni estava na seleção. Há coisas que são muito naturais, por isso eu disse que no início perguntaram-me, não era preciso ser um mago para perceber que era ele que ia jogar, por isso eu falei que eu gosto muito de arroz com feijão e tão bem feito, com o tempero certo, é uma maravilha, eu gosto muito. Abel aqui? Tem que ser bem feito. Tem que ser bem feito. Brinca aí no final, arroz e feijão, né? Sobre a presença do Bruno Tabata, que acabou até fazendo no segundo gol do Palmeiras, né? E ele até brinca, não preciso ser um mago para saber que ele ia jogar, né? Pelos jogadores à disposição, pelo cenário de não poder contar com o Arthur, o Bruno Tabata era a opção mais óbvia e acabou dando certo, né? É um cara que começou bem a temporada, é o ano passado que ele chegou, né? E não foi bem, não se adaptou, demorou a se adaptar. Esse início de temporada ele começou a se soltar um pouco mais, a se destacar um pouco mais, ele se machucou
E aí só agora que ele tá voltando de novo, né? Assim, é impressionante, né? O, a gente torce para que o atleta tenha uma sequência agora, né? De bom futebol, porque foi assim, cara, ele fez uma grande atuação, se machucou logo na sequência, né? Então, assim, o cara, quando ele atinge o seu auge no Palmeiras, no caso, ele se machuca, né? Assim, cara, é muito cruel, né? É muito cruel. Então, espero que agora ele consiga ter uma sequência maior e fez até gol nesse jogo, ganha confiança e tem a confiança do Abel, obviamente. Então, tem tudo. Assim, o Palmeiras, cara, é uma parada que todo mundo fala, né? E eu vejo comentaristas e até comentaristas torcedores de outros clubes. Como o caso, eu sempre falo que eu ouço o Barolo aqui, torcedor São Paulino doente, né? E ele fala também sobre isso, cara. Assim, o Palmeiras é impressionante porque o clima, o ambiente é tão bom. O Palmeiras vive um momento tão legal, assim, não só do que apresenta de futebol, mas assim, do casamento com o torcedor, com Abel Ferreira, títulos recentes, que assim, o Palmeiras tem tempo para recuperar um jogador que se lesionou, um jogador que a torcida tá pegando no pé, tem tempo para formar um jogador na base. Então é impressionante, assim, o momento ele é muito bom para o Palmeiras. O Palmeiras eu acho que está à frente de todas as equipes no Brasil hoje por causa disso, por justamente esse ambiente que o Palmeiras está vivendo, de que a pressão, quem coloca a pressão no Palmeiras é o próprio Palmeiras hoje. De pressão no bom sentido, no sentido de precisamos seguir vencendo, precisamos seguir conquistando. Mas não é uma pressão que vem da diretoria, não é uma pressão que vem do torcedor. Assim, é do Abel junto à sua comissão técnica, junto com os jogadores. De se cobrar de, cara, a gente está vivendo esse bom momento porque a gente conquistou isso aqui. A gente trabalhou para ter isso aqui. Essa tranquilidade, entre aspas, que a gente vive, isso foi conquistado com muito esforço. Então a gente precisa manter. Se a gente quiser ter essa paz, se é que a gente pode dizer assim, a gente vai ter que se cobrar. Então a gente vai ter que tirar a nossa paz para que a paz da torcida, né? A paz da diretoria siga tudo tranquilo, se é que a gente pode dizer assim, né? Então é o que eu falo, cara. O Palmeiras hoje é um time que vive um outro momento. E se a gente pegar qualquer equipe do futebol brasileiro hoje, eu acho. Acho que assim, um momento ele é impressionante. É óbvio que assim, o Fluminense e o Fortaleza hoje vivem um bom momento, óbvio que vivem, mas não foi assim, não é tanto tempo quanto é o Palmeiras. Não é tanto tempo quanto é o Palmeiras. O Palmeiras, a última crise que o Palmeiras viveu, eu acho que foi, e o torcedor do Palmeiras me corrija se eu estiver errado, foi na eliminação para o CRB na Copa do Brasil. Ali eu acho que foi um momento que o Abel chegou mais perto de ser demitido e a diretoria bancou. A partir de lá, eu acho que não houve mais crise no Palmeiras. Aquela foi a última crise vivida pelo Palmeiras. Aí teve umas crises aí que o torcedor inventa, né? O torcedor corneta, né? Ah, precisa contratar diretoria incompetente. Essas crises que o torcedor ele tenta inventar, né? Mas é um negócio que não cola por muito tempo, né? Ele cola por um período, mas não cola por muito tempo, né? Então, viu? Time que vive um momento realmente muito mágico, muito legal de ver. E espero que continue assim por mais tempo, enquanto o Abel estiver lá, né? Já tá, e já causa uma certa apreensão para torcedores rivais, porque já se fala numa negociação, né? Numa extensão de contrato do Abel para 2027. Para 2027. Então você vê que é claramente a Leila Pereira, a presidente atual, já pensando numa reeleição, e aí já renovar o contrato do Abel para a segunda gestão dela, né? Já pensou se acontece? Aí é para tirar o sono dos rivais mesmo, né? Aí é para tirar de vez. Brincadeiras à parte, gente, é isso. A gente termina com o Palmeiras, um clima bem ameno, sim. Mais uma vitória na conta da equipe do Palmeiras. O torcedor palmeirense deve estar muito feliz, né? E tá com meio caminho andado, né, para classificação, por mais que o jogo vá sendo em Fortaleza, né, na Arena Castelão, acho muito difícil, cara. Acho que o Palmeiras vai conseguir até gerir um pouco seu elenco, fazer uma gestão aí em virtude do calendário, assim como o Galo, acho que pode ter
essa tranquilidade, assim como acho que o São Paulo também pode ter essa tranquilidade. Conquistaram um belo placar no primeiro jogo e agora podem desfrutar entre aspas, né? Desfrutar dessa possibilidade, não é desfrutar de estar se classificando, não, desfrutar dessa possibilidade de repente poupar um ou outro jogador no outro jogo. Essa que é o desfrutar, é de ter essa vantagem, mas não necessariamente significa que se classificou, até porque, né, do outro lado não tem nenhum bobo, né? Fortaleza aqui, como foi citado na penúltima pergunta do Abel, melhor ataque, né, do Brasil hoje, time que marca mais gols do Brasil hoje, o Sport aqui que também, né, tá na Série B, mas quase voltou para a Série A, não tá aqui na Copa do Brasil de bobo, né, tá aqui para competir, e o Corinthians que a gente sabe que junto com a sua torcida pode aprontar pode, mas hoje a gente não vê nada, tá? Amanhã a gente vai ter um dia mais tranquilo, então talvez a gente possa repercutir mais, né, sobre alguns resultados. Como eu falei, né, o resultado o resultado surpreendente aqui do Furacão para cima do Botafogo, o próprio Internacional também, né, 2 jogadores expulsos no final, 2 penalidades no final do jogo, e o América que tá numa crise sem fim, era o jogo dos desesperados esse aqui, né? O América sai um pouquinho. Só que aquele, sabe quando você tá os dois embaixo da água, só que um apoia no outro para se projetar para cima e afunda o outro ainda mais? É mais ou menos isso, né? Foi mais ou menos isso. Mas aqui é Copa do Brasil. Eu acho que o foco do América tem que ser no Campeonato Brasileiro, tá? Tem que ser no Campeonato Brasileiro. Essa vitória aqui, para mim, não significa nada. Talvez para dar uma injeção de confiança no elenco. Mas a resposta tem que vir no Campeonato Brasileiro. Tá, gente? É isso. Já tô me estendendo demais. Vou finalizar por hoje. Vamos ver, amanhã a gente talvez traz alguma outra coletiva e repercute mais notícias esportivas. Encerro as atividades por hoje. Rodada quente de Copa do Brasil. E final de semana a gente tem aí a volta do Campeonato Brasileiro. Então, respirem fundo, alguns dias de descanso, porque no final de semana ou vem mais alegrias ou vem mais tristezas, né? Não gosto de falar sobre isso, mas para um ficar feliz, o outro vai ter que ficar triste. Lamentavelmente, a vida é assim, né? Encerro por hoje. Muito obrigado, forte abraço e amanhã estamos de volta. Tchau.